palavra do Senhor, nessa noite, mais uma vez, no texto de Marcos, qual nós lemos no início, capítulo de número 7, verso 31 até o 37. De acordo com a nossa sequência de mensagens, esse é o milagre de número 22, o 22º milagre realizado por Jesus, que está registrado nas Escrituras. Essa é a 22ª mensagem que estamos pregando nesta série sobre os milagres de Jesus. Marcos 7, verso 31 ao 37, que nos diz a palavra do Senhor. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém? Esta é a palavra do Senhor, e com muita alegria podemos olhar para um texto como esse e saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos diante de um texto que nos conta mais uma vez em um dos momentos em que Jesus, durante seu ministério, realizará mais um milagre, manifestando o poder de Deus, afirmando diante dos seus ouvintes a sua divindade, e com isso levando esperança e salvação a um povo perdido, desesperado, como ele diz mesmo em outro texto, que eram como ovelhas perdidas que não têm pastor. A cura de um homem surdo e gago é o que as nossas Bíblias elas colocam como um título para essa história, pois o nome desse homem não é mencionado, apenas se faz referência ao problema que ele tinha. E ele é assim denominado através do problema que tinha. Mas o tema da mensagem nessa noite que eu trago para todos nós aqui baseado nessa história, é dizer que Jesus, ele restaura vidas através do poder de Deus. Jesus restaura vidas através do poder de Deus. Isso fica evidente nessa história quando nós nos deparamos e podemos, inclusive, nos ficar, assim como esses que estavam presentes aqui naquele dia, ficaram admirados com aquilo que o Senhor fez. Pois isso não era algo natural. Ninguém podia fazer o que Jesus fez, ninguém fazia o que ele fez. Quem é que podia fazer um surdo ouvir e um mudo falar? Ninguém podia. Apenas aquele que criou o homem é capaz de fazer isso.
E os milagres que Jesus realiza têm essa finalidade de mostrar exatamente que Ele é Deus. Que Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele faz aquilo que aos homens é impossível. Porque Ele é Deus. Ele realiza obras sobrenaturais, porque Ele é Deus. A divindade de Cristo fica afirmada cada vez que Ele realiza um milagre. Isso mostra o seu poder, a sua divindade, e que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Essa história nos mostra que Jesus, Ele, ali na região da Galileia, onde a maior parte do ministério de Cristo vai acontecer, é na região da Galileia em que Jesus realiza a maior parte do seu ministério. Muitos milagres que nós temos aqui trazido durante essas semanas aconteceram exatamente ali na região da Galileia. Não é por acaso que ele ficou conhecido como o Galileu, porque a Galileia foi palco, foi cenário da manifestação do poder de Deus através de Cristo na vida de muitas pessoas, ensinando, pregando, curando, libertando, salvando vidas através da mensagem do Evangelho, a qual ele dizia para as pessoas naquele lugar: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Foi ali que Jesus começou o seu ministério, pregando o Evangelho. E ali, naquela região, na região de Decápolis, que outrora Jesus havia libertado um homem que estava possesso por uma legião. E quando Jesus expulsou os demônios da vida daquele homem, diz a Bíblia que aqueles demônios entraram numa manada de porcos, aqueles porcos se precipitaram do despenhadeiro, caíram dentro do mar, morreram todos, e aquela comunidade tem um prejuízo econômico, e aí eles expulsam Jesus das suas terras, das terras de Decápolis. Mas aquele homem que foi liberto, Jesus deu uma missão para ele, que ele anunciasse a obra de Deus na sua vida naquela região. E aquele homem prega o Evangelho, enquanto Jesus se dirige para outras localidades. Agora, Jesus retorna para Decápolis, porque Ele é compassivo e misericordioso. Jesus não é como eu e você. Ele poderia muito bem ter dito: esse povo não merece a misericórdia de Deus, porque eles me expulsaram das suas terras. Mas o Senhor retorna àquela região, por graça e misericórdia, para mais uma vez manifestar o seu poder, restaurar vidas, salvar pessoas e libertar pessoas através do poder de Deus naquela região. E ao chegar em Decápolis, os frutos da mensagem pregada por aquele homem que havia sido liberto vão surgir exatamente quando Jesus desce naquela região. O texto nos diz, no versículo de número 32, ao chegar naquele lugar, trouxeram um homem surdo e gago. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Existe algo que nós precisamos pensar aqui inicialmente. Pessoas ouviram falar de Jesus após a sua retirada daquele lugar, através daquele homem que pregou o Evangelho, tendo sido liberto pelo Senhor. E aqueles que ouviram a pregação do Evangelho através daquele homem que havia sido liberto,
creram no Evangelho, creram em Cristo, e ao saberem de que Jesus estava novamente em suas terras, prontamente se dirigiram até onde eles estavam, para mais uma vez ouvi-lo e suplicar que ele manifestasse a sua glória, o seu poder e a sua misericórdia na vida de pessoas que sofriam, assim como aquele homem que foi liberto também. Possivelmente, pessoas que ouviram e creram, e porque criam que Jesus Cristo era realmente o Filho de Deus, eles levaram agora um homem surdo e gago até a presença de Jesus, porque eles criam que Jesus podia transformar, mudar a vida daquele homem também. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela gera fé no coração das pessoas. Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Estes homens ouviram a pregação do Evangelho, creram, e agora levavam outros a Cristo, porque eles também criam que Jesus podia ajudá-los. E ao chegar diante do Senhor, eles pedem que Ele imponham as mãos sobre aquele homem. E por que eles pediram isso? Porque eles acreditavam que Jesus Cristo podia fazer aquilo que eles estavam pedindo. Eles sabiam que somente o Filho de Deus é quem poderia fazer uma obra como aquela na vida de uma pessoa. A surdez e a mudez ou a gagueira é algo que somente Deus pode fazer com que alguém que tem esse problema possa se tornar alguém como as outras pessoas, capaz de ouvir e de falar sem nenhuma dificuldade. Jesus vai curar este homem de uma maneira que não vai deixar dúvidas. E isso vai gerar fé no coração de outros, para que eles possam crer que Jesus Cristo é o Cristo do Deus que o enviou a esse mundo. O profeta Isaías havia profetizado tempos atrás, dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito. O que Isaías dizia a respeito do Cristo? Que ele, através da sua vinda, ele traria libertação aos cativos, visão aos cegos, a capacidade de falar aos mudos, ele curaria os doentes das suas enfermidades, porque isso acompanharia a chegada, a estadia do Messias entre os homens para atestar de que ele verdadeiramente estava entre nós. E é por isso que Isaías diz, no capítulo 35, versos 5 e 6 do seu livro, profetizando acerca do Messias, ele diz, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Isaías profetizava isso cerca de 700 anos antes. E aqui fica a veracidade da palavra de Deus quando ela se cumpre, quando pessoas cegas passavam a enxergar, coxos passavam a andar, surdos passavam a ouvir e mudos passavam a falar, porque verdadeiramente Jesus Cristo era o Messias, o Cristo de Deus que estava entre nós. Ficou evidente isso, e as pessoas agora acreditavam, e por isso levaram aquele homem e disseram, Senhor, coloca as tuas mãos sobre ele.
Por que eles pediram? Porque eles acreditavam que Jesus Cristo poderia fazer aquilo. É evidente que este homem tinha um problema. O texto é claro, ele era surdo e gago. Ele tinha uma deficiência na sua fala. A sua língua era presa. E por conta disso ele não falava de uma forma compreensível. E diante desse problema, aqueles homens o levam a Cristo para que ele pudesse ajudá-lo. E quando eles colocam aquele homem diante de Jesus, eles suplicam. E eles pedem para que Jesus imponha as suas mãos sobre ele. A minha pergunta para todos nós aqui nessa noite, olhando para a história desse homem que tinha um problema, inclusive ele é denominado através desse problema que ele tinha. A pergunta que eu faço para todos nós aqui nessa noite é: qual é o seu problema? O problema desse homem era surdez e gagueira. Essa era a dificuldade e o problema que ele tinha. Mas a minha pergunta para cada um aqui nessa noite: qual é o seu problema? Certamente aqui temos problemas diversos. Cada um dentro da sua realidade e das suas dificuldades, mas certamente todos nós temos os nossos problemas. Uma segunda pergunta que eu faço, olhando para a história desse homem e nos colocando no lugar dele, a pergunta que eu faço é: haveria algo difícil para Deus? Talvez quando eu perguntei qual é o seu problema, você imaginou na escala que você tem dos problemas na sua vida e você enumerou e colocou o principal, o maior de todos que você tem, que você está lidando com ele, e aí você coloca ele no topo. E talvez você tenha pensado durante a sua vida, durante as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas dores, você tem pensado assim: a impressão que eu tenho é que nem Deus pode resolver esse problema. Às vezes somos tentados a pensar dessa forma. Cuidado com o sofrimento, com a dor que grita. Porque muitas vezes estes nos farão ser tentados a duvidar do Senhor, de quem Ele é, do que Ele pode fazer na nossa vida. A minha pergunta é: haveria algo difícil para Deus? Se Deus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que sofria com essa doença há 12 anos, se o Senhor libertou um homem possesso com 6.000 demônios, se o Senhor ressuscitou a filha de um homem, e essa menina havia morrido por causa de uma doença, mas o Senhor fez com que ela voltasse à vida, a minha pergunta é: haveria algo difícil para Deus? Será que a sua dificuldade, a minha dificuldade, está fora da capacidade de Deus, tendo Ele no passado feito coisas como estas que nós estamos conhecendo através desses relatos dos milagres que Ele fez? Haveria algo difícil para Deus? Uma terceira pergunta que eu faço é: qual é a minha, qual é a sua deficiência? Esse homem tinha, mas qual é a minha, qual é a sua? Uma das coisas que eu aprendo com essa história, com o que Jesus fez na vida desse homem, é que o Senhor, Ele é capaz de restaurar a vida de qualquer pessoa. Isso está claro nessa história. Isso não nos deixa nenhuma dúvida nessa história.
trouxeram um homem com um problema para o Senhor, mas ele sai daquele lugar restaurado, transformado, depois que ele tem um encontro com o Cristo. Porque, meus irmãos, Jesus pode restaurar aquilo que está danificado na nossa vida, aquilo que está nos causando sofrimento, dificuldades, o Senhor é capaz de restaurar em nossa vida. Olhe para essa história, leia essa história e encontre para você encorajamento, ânimo para enfrentar as suas lutas. Verso 31 e 32 do texto, observe o que esses dois versículos podem nos ensinar. E aí eu extraí uma verdade para todos nós aqui nessa noite, desses dois versículos. É que para a vida de alguém mudar, preste muita atenção nisso que eu vou dizer aqui. Para a vida de alguém mudar, ela precisa buscar o Senhor. Para a minha vida mudar em qualquer área, eu preciso buscar o Senhor. Para a sua vida mudar, independentemente da área de dificuldade que você está vivendo, você precisa buscar o Senhor. Observe se não é isso que o texto está dizendo. Verso 32, então lhe trouxeram um surdo e gago. Ou seja, levaram um homem até a presença de Jesus. Eles foram à procura de Jesus. Eles foram até onde Jesus estava. Eles buscaram ao Senhor. E só assim a vida daquele homem pôde ser transformada. Sabe por que a minha vida muitas vezes não é transformada em alguma área que eu estou lutando? É porque eu não estou buscando ao Senhor. Eu não estou indo aos pés do Senhor, porque é impossível que alguém chegue aos pés de Cristo e a sua vida permaneça do mesmo jeito que ele chegou. É impossível. Não existe um único relato nas Escrituras de alguém que chegou aos pés de Cristo e a sua vida permaneceu do mesmo jeito que ele chegou. Não existe. Primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar e nós precisamos levar outras pessoas até Cristo. Você conhece alguém que está lutando na sua vida? Então, você pode ser igual a essas pessoas que levaram esse homem até Jesus. Nós precisamos ser aqueles que levam outros a Cristo também. Nós não podemos apenas ser aqueles que precisam ir, mas nós também precisamos ser aqueles que levam outros a Jesus. Porque se eu sei que Jesus muda a minha vida, e Ele pode mudar a vida de outras pessoas, eu tenho que levar outras pessoas a Cristo também. É preciso. Agora, aqueles que são levados, eles são levados por causa da fé daqueles que creem. Mas no coração destes também é necessário ter fé. Porque se não tiver fé, ele não vai querer ir. Ele não vai se deixar ser levado. Esse homem, se ele não tivesse crido também em Cristo, ele não teria se deixado levado até Jesus. Ele não teria aceito que aqueles outros o levassem a Jesus, se eles não tivessem crido também. O texto diz que aquele homem ele era surdo e gago. Isso nos mostra uma dificuldade que até então ninguém o podia ajudá-lo. Mas havia um, e somente um, que pode ajudar, que é Jesus Cristo.
E aí eles disseram: Senhor, impõe as mãos sobre ele. Eles intercederam em favor do seu amigo. Eles intercederam pelo seu amigo, pedindo que Jesus colocasse as mãos sobre aquele homem, porque eles acreditavam que se Jesus apenas colocasse a mão, o homem voltaria a falar e a ouvir. Porque quem se aproxima de Jesus precisa crer que Ele existe, precisa crer nele. A mulher do fluxo de sangue, ela disse assim: se eu somente tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Quem vai a Jesus precisa crer em Jesus. Se nós nos aproximamos sem crer, o Senhor não fará aquilo que nós necessitamos em nossa vida. Houve situações em que Jesus não operou por causa da incredulidade das pessoas. Eles creram e por isso eles foram. Então a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que para a nossa vida mudar, nós precisamos ir buscar Jesus. Você tem um problema? Busque o Senhor. Você está sofrendo? Busque Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho buscado. E por que não mudou? Talvez nós não estejamos buscando da forma certa, do jeito certo, da maneira de Deus. Nós não temos ainda nos rendido plenamente ao Senhor. Nós temos chegado, mas com reservas, nós não temos nos entregado a Ele ainda. Porque muitas pessoas chegam perante o Senhor, mas não se entregam. O que o Senhor nos diz quando Ele fala do grande mandamento? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Sabe o que acontece conosco, meus irmãos? Nós não temos nos entregado totalmente ao Senhor, nós não temos nos rendido, nos prostrado aos pés de Cristo plenamente. Por isso que muitas vezes o Senhor não tem operado na nossa vida. Porque aqueles que chegam e se rendem, a obra do Senhor, ela acontece. Busque ao Senhor, na certeza de que Ele muda vidas. Sabemos que existem pessoas sofrendo, mas também sabemos que Jesus é a esperança para todos os que sofrem. Precisamos ir com os nossos sofrimentos. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o lugar onde nós devemos ir com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, com as nossas lutas, com os nossos problemas. É ao Senhor. Precisamos levar também os que sofrem a Cristo. O verso 33 ao 35, observe que esses versículos também vão nos ensinar uma outra verdade importante. Nesse processo em que Deus restaura vidas. Os versos 33 ao 35 vão dizer uma coisa importante. Jesus Cristo, Ele sabe aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. O Senhor sabe. Observe o que é que diz o verso 33. Ele diz assim: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua daquele homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus sabe o que está fazendo. Jesus sabe o que vai fazer. Muitas vezes nós queremos dizer ao Senhor o que e como Ele tem que fazer. Não precisa. Ele sabe o que fazer na nossa vida.
Os homens chegaram e disseram assim: Senhor, coloque as mãos sobre ele. Impõe as mãos sobre ele. Jesus não fez aquilo que eles disseram. Jesus fez diferente. Porque ele sabe o que ele faz. E muitas vezes nós chegamos imaginando como é que Deus vai fazer. Nós até projetamos na nossa mente: o Senhor vai fazer assim, vai fazer desse jeito. Mas não. Ele é que é Deus, não é eu nem você. Quem sabe o que fazer e como fazer é Ele. Simplesmente o nosso papel é nos colocar diante do Senhor, prostrado aos seus pés, na certeza de que Ele sabe o que faz. E Ele fez completamente diferente. Ao invés de impor as mãos, o Senhor colocou os dedos nos ouvidos do homem. O Senhor cuspiu e colocou saliva na língua daquele homem. Por que o Senhor fez isso? Porque muitas vezes, meus irmãos, a nossa fé, ela precisa de alguns mecanismos palpáveis, visíveis. Tem pessoas, não eu, mas tem pessoas ao redor, que para crerem, elas precisarão de alguns mecanismos visíveis para saber de que o Senhor opera e faz milagres também. Jesus simplesmente ele poderia fazer como ele fez com a filha de Jairo. Ele disse: vá, sua filha vai viver. Jesus não colocou as mãos sobre ela. Simplesmente, meus irmãos, a palavra do Senhor. Mas aqui não, ele faz diferente. Sabe por quê? Porque Deus tem suas maneiras de agir. Ele sabe o que faz. Muitas vezes nós não sabemos como que Deus está agindo na nossa vida, mas Ele está agindo. Meu Deus, calma, o Senhor está agindo. Simplesmente nos compete nos colocar aos seus pés. O poder de Jesus, meus irmãos, sobre as nossas deficiências, sobre as nossas dificuldades, fica evidente. Ele cospe, e ele coloca os dedos, e ele restaura a vida daquele homem. Não imaginemos que Deus trabalha apenas de uma forma. O Senhor é soberano. Se Ele quiser curar através da medicina, Ele cura. Se Ele quiser curar através da oração que nós fazemos, Ele cura. Se o Senhor quiser curar através de outros recursos que Ele entenda que seja necessário, Ele faz, porque Ele é Deus. Apenas creiamos de que o Senhor pode realizar milagres na nossa vida. Confiemos no Senhor, pois Ele sabe o que Ele está fazendo. Não duvide do agir de Deus em sua vida. Mesmo que pareça estranho a forma em que Deus está agindo. Era muito estranho, meus irmãos. Você já imaginou? Jesus cuspiu e pegou da saliva dele e colocou na boca do homem. Que coisa estranha. Por que o Senhor fez assim? Muitas vezes Deus age de maneiras que aos nossos olhos parece estranho, mas Ele está agindo. Deus está agindo. Como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age. Deus não está assim, de braços cruzados. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas,
Porque assim como nós, ele em tudo foi tentado. Esta semana eu compartilhei algo com os irmãos bem simples, que está nos evangelhos, que dizia que Jesus, ao ver o sofrimento das irmãs de Lázaro, ele chorou. Sabe por quê? Porque o Senhor nos entende, Ele nos compreende, Ele sente as nossas dores. O Senhor não é insensível ao nosso sofrimento. Muitas vezes eu sou insensível ao sofrimento alheio. Muitas vezes nós somos insensíveis ao sofrimento dos outros, mas o nosso Senhor, Ele não é insensível ao sofrimento do seu povo. Os seus filhos, Ele se compadece dos seus filhos que sofrem. A Bíblia diz claramente, Jesus chorou. O Senhor é maior do que qualquer dificuldade que nós tenhamos em nossa vida. Guarde isso bem vivo em seu coração. O Senhor é maior do que qualquer dificuldade que nós temos na nossa vida. No verso 36 e 37 desse texto, há uma terceira verdade que esse texto me ensina. É que a afirmação daquelas pessoas depois do milagre acontecido. Eles dizem assim no final, no verso 37, ficavam muito admirados, dizendo, tudo Ele tem feito muito bem. E aí ele diz assim, as pessoas dizem assim, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Meus irmãos, a terceira verdade que esse texto me ensina é que tudo que Jesus faz é bem feito. O Senhor não faz nada pela metade. O Senhor não faz coisas que não sejam plenas, perfeitas na nossa vida. As pessoas chegaram a essa conclusão ao contemplar a manifestação do poder de Deus. Eles dizem assim, tudo que Ele faz é bem feito. Tudo. Elas ficavam admiradas pela obra que o Senhor realizou. As pessoas, meus irmãos, elas podem até não crer em Jesus Cristo, mas elas não podem negar a transformação que Cristo faz na vida de muitas pessoas. Tem gente que não crê em Cristo, tem gente que não gosta da igreja de Cristo, tem gente que não gosta do Evangelho. Mas quando elas olham para pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, elas não podem negar que o Evangelho mudou a vida dessas pessoas. Porque tudo que Deus faz é bem feito. O livro de Gênesis, capítulo 1, verso 31, diz, Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Filipenses, capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor tem começado uma obra na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida da sua igreja. E essa obra Ele vai completá-la até a vinda de Cristo. Tudo que Deus faz é bem feito. Tudo que Deus faz é perfeito. E aí as pessoas dizem assim, observe que essa expressão, ela não é uma expressão ocasional. Ela é uma expressão que brota de uma compreensão que está diante deles. Eles dizem assim no final do versículo, faz até. Esse faz até é uma compreensão que aquelas pessoas chegaram, pelo fato de estarem diante de uma situação que eles nunca haviam presenciado em suas vidas. Eles dizem, olha, esse homem ele é capaz de fazer até os surdos ouvirem e os mudos falarem.
O que ele não pode fazer? Se ele faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Olhem, vejam, creiamos, porque esse homem que está diante de nós, ele é o Filho de Deus. Porque ele faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Aplicando para as nossas vidas, eu posso afirmar aqui uma coisa nessa noite. O Senhor Jesus, Ele faz até a minha e a sua dificuldade, o meu e o seu problema, Ele faz até essas coisas serem resolvidas. Ele faz até aquilo que aos nossos olhos parece impossível, Ele faz e Ele é capaz de fazer. É isso que está sendo afirmado nesse texto. E é isso que o próprio apóstolo Mateus escreve no seu evangelho, quando ele diz assim: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, isso é impossível, mas a Deus, tudo é possível. Para mim e para você, não tem jeito, mas para Deus, tudo tem jeito. Tem gente que diz assim, que nem a morte tem jeito, né? Mas até a morte para o Senhor tem jeito. Porque Ele ressuscitou Lázaro, Ele ressuscitou a filha de Jairo, e se Ele quiser, Ele pode ressuscitar mortos ainda hoje. Porque para nós, isso é impossível, mas para Deus, nada é impossível. Em Marcos 10, 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível. É impossível, pastor, o que eu estou passando. Não tem mais jeito. Aos nossos olhos é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Lucas 1, verso 37. Quando o anjo disse para Maria, você vai ficar grávida. Mas eu não conheço homem nenhum. Eu nunca tive relacionamento com nenhum homem, como isso? E aí o anjo disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. As nossas lutas e dificuldades revelam apenas as nossas fraquezas. Quando nós lutamos, percebemos o quanto somos fracos, o quanto somos limitados, o quanto dependemos do Senhor. Mas isso também me ensina que eu preciso buscar ao Senhor, que eu preciso me dobrar aos pés do Senhor, que eu preciso entregar o meu coração ao Senhor. Como diz o sábio, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É verdade, meus irmãos, que existem situações impossíveis, irremediáveis, irreversíveis, para mim e para você, mas não para Deus. Não para Deus. Entregue sua vida a Cristo e você verá o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Entregue sua vida a Cristo e você vai ver o que é que Jesus é capaz de fazer na sua vida. Sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. No dia em que você entregar sua vida ao Senhor, sua vida vai mudar. Essa história termina da melhor maneira possível. Um homem restaurado e curado. Seus amigos em êxtase de alegria. E Deus sendo glorificado. Que a minha vida, que as nossas vidas e que a história das nossas vidas possam ser mudadas, assim como a desse homem também. Mas para isso, eu e você precisamos nos colocar nos pés do Senhor. Talvez você tenha pensado que você tem estado aos pés do Senhor e nem esteja.
Tem gente que acha que estava nos pés do Senhor e não estava. E talvez, nessa noite, o Senhor está trazendo você a esse lugar para ouvir essa palavra, para você rever o coração, para saber se verdadeiramente você entregou o seu coração ao Senhor, a sua vida ao Senhor. Não pela metade, mas totalmente ao Senhor. Amém?